Olá, amigas e amigos, estamos de volta em mais um podcast. Como eu sempre digo, ou com uma convidada ou um convidado especial. Hoje estamos aqui com a vereadora do PSOL em Belém, Silvia Letícia. Professora, muito obrigado por aceitar mais um convite nosso de estar aqui batendo papo, conversando. Você que é uma parlamentar eleita em 2020, que completa agora 4 anos em dezembro, né? Com um mandato considerado por mim e por muitos como um mandato combativo e defensor dos interesses dos servidores públicos municipais e da classe trabalhadora como um todo. Eu quero parabenizá-la pelo tempo e pelas obras no sentido de projetos, reivindicações, a luta do cotidiano, tanto na frente das escolas quanto nas ruas de Belém, na frente do gabinete do prefeito, cobrando, reivindicando e fazendo jus de uma forma muito coerente com a tua história de luta, que eu conheço já há muito tempo, né, desde o movimento estudantil, passando pelo sindical e agora com um mandato coletivo que muito me satisfez no sentido enquanto nós esperamos, né, de um parlamentar. Você que foi festejado até pela direita, né, porque a direita agora, né, eu estou vendo o Éder Mauro convocando a esquerda de Belém para votar contra o candidato, né, do MDB. Então, e muitas das tuas críticas ao prefeito Edmilson, a gestão do PSOL, o partido do qual fazes parte, acabaram sendo usadas pela direita também. Mas isso faz parte de um processo de contradição mais do governo do que teu, não é isso? Exatamente. Muito obrigada pelo convite feito pelo Podercast, por você, Diógenes. Muito obrigada. De fato, foi um mandato, está sendo um mandato, não terminou, que nos honra muito pelas tarefas que nós tivemos, desempenhamos com uma tarefa num mandato coletivo. Foi uma experiência, está sendo uma experiência incrível, a divisão de tarefas, a formação da equipe, a luta conjunta representada no Fórum de Entidades, no Fórum de Lutas de Sindicatos Municipais. Nós estamos com um mandato que nos honrou porque é essa tarefa de um vereador, de uma vereadora, fiscalizar, aprovar leis importantes para a cidade, reconhecer que as pessoas são importantes para as políticas públicas na cidade. Então, muito obrigada por ter observado isso. A gente tem a honra de ter mantido a coerência no mandato que realmente atuou em defesa dos serviços e dos servidores públicos, né, para valorizar esse serviço público em Belém. Quem faz o serviço público em Belém? Somos nós, servidores e servidoras. E para fazer isso, nós precisamos de valorização, de respeito, de qualidade no trabalho, de carreira. E nada disso nós tivemos no governo. Batalhamos para avançar. Não recebemos sequer um salário mínimo no vencimento base. 60% dos servidores ainda estão nessa situação. Mas a luta avançou e isso é muito importante. E a ultradireita não tem como trabalhar nossa pauta, porque não é a pauta da direita, é uma pauta de defesa de direitos. E a ultradireita, a direita defendem privilégios, então é totalmente desconectada. Quem usava esse discurso, né, aproveitava a nossa luta para usar esse discurso em seu favor, de fato não teve sucesso porque não representava a pauta da direita, da ultradireita, representa a pauta dos trabalhadores da cidade. Nosso mandato ficou colado aí. Nossos projetos de lei, tenho muita honra de ter apresentado o projeto de lei que estabelece cotas para as pessoas trans, por exemplo, nos concursos públicos, nos contratos, né, diante das empresas, diante do Estado. Isso é muito importante para possibilitar a inclusão, o acesso. Vários projetos de lei que respeitaram o trabalho dos servidores públicos, como agora a gente quer descongelar o tempo usado na pandemia para impedir a contagem de tempo para as licenças prêmios, por exemplo. São batalhas que a gente está travando, que a gente tem travado durante esse mandato. Silvia, nós temos aqui muita coisa polêmica para conversar, né? Eu quero falar sobre a tua fala em relação ao reajuste do salário dos vereadores e do prefeito. Também conversar contigo sobre as críticas que tu tens feito sobre os números divulgados do IDEB. E também quero conversar sobre a tua não reeleição, tá? E eu quero começar te perguntando aqui um balanço sobre o teu mandato. Quantos projetos de lei tu apresentaste? Quantos projetos de lei tu conseguiste que fossem aprovados? O que tu destaca dentro desses 4 anos que completa agora em dezembro,
desse mandato coletivo como uma contribuição para a cidade de Belém que te elegeu vereadora? Bom, a grande contribuição desse mandato foi nós termos apresentado e pautado na tribuna, nos espaços do parlamento, junto ao Tribunal de Contas do município, junto ao Ministério Público, junto às secretarias de governo, todas elas, a pauta dos trabalhadores de Belém. Esse foi um grande trunfo. Por quê? Porque nós fomos para ali representando um setor da sociedade, aqueles e aquelas que cuidam das pessoas em Belém, que são os servidores e as servidoras, aqueles que vivem na periferia da nossa cidade, que precisavam de serviço público, de coleta seletiva, de coleta de lixo, de manutenção das áreas verdes ambientais, de espaços de aprendizagem com qualidade. Nós defendemos a construção de escolas públicas em Belém, não de convênios, com organizações sociais para desenvolver educação precária em espaços precários. Nós defendemos a saúde pública e o respeito aos trabalhadores dos hospitais de Belém, das unidades de saúde, contra o assédio moral praticado, inclusive neste momento, por diversos gestores. Então, nós lutamos contra isso. Lutamos em defesa da carreira do funcionalismo público na CEMOB, na SEMA, na FUNPAPA, na educação, na Guarda Municipal. Tudo isso pautado no debate do Fórum de Entidades, que é o grande autor, de políticas públicas que a gente fez. Nós constituímos no nosso mandato, Diógenes, o Conselho Político. O Conselho Político do mandato reuniu 50 lideranças políticas, sindicais, dos movimentos sociais, de diversos setores da nossa sociedade, que apresentavam as propostas para a gente, que diziam onde nós teríamos que pautar, que projetos de lei apresentar, onde procurar os direitos a serem realizados. O nosso gabinete não funcionou levando o serviço público e colocando à disposição da população os serviços públicos em troca de favores. Nosso mandato orientou a população a buscar seus direitos, porque ela tem direitos. Todos os trabalhadores dessa cidade são constituídos de direitos sociais. E são esses direitos que nós batalhamos no nosso mandato para ajudar esse povo a acessar. E nós temos orgulho nisso. Então foram diversos projetos de lei, foram diversas sessões especiais para discutir o meio ambiente, para discutir direitos dos ACS, dos ACEs. Nós conseguimos conquistas importantes como aprovar o abono salarial desses trabalhadores. Nós somos parte da luta pelo realinhamento do salário dos servidores, apresentados em diversas emendas à LDO, à LOA, e em 2024 nós conseguimos aprovar na Lei de Diretrizes Orçamentárias o realinhamento do salário dos servidores para 2025, o concurso público e o plano de carreira. São 3 eixos importantes do nosso mandato que foram apresentados e aprovados na LDO, que nós queremos agora ver representadas na Lei Orçamentária de 2025, na LOA. Então, o nosso mandato, o balanço dele é positivo. Foram 1 ano e 8 meses de mandato até o momento. Nós achamos 1 ano e 8 meses porque nós entramos, Diógenes, em abril de 2023. Você era suplente, né? Exatamente, eu era suplente de vereadora. Aí a Vivi, né? Foi a Vivi ou foi a deputada Lívia Duarte foi eleita deputada estadual, mesmo. Era vereadora, foi eleita. Correto. E aí nós pudemos acessar a vaga. Na verdade, foram 2 anos, né? Exatamente, em abril de 2023. Mas 2 anos que foram intensos, com uma produção parlamentar. Usamos o que tínhamos, todos os recursos, e estamos usando ainda todos os recursos necessários para acessar os direitos. Por exemplo, nós trabalhamos com o Tribunal de Contas como parceiros para assegurar direitos das cooperativas de catadores, associação de catadores, serem ouvidos e serem vistos pelo poder público, porque não são contratados para fazer o tratamento dos resíduos sólidos na nossa cidade, uma contradição absurda. Usamos o Tribunal de Contas para diversos processos importantes em relação à coleta seletiva, em relação à coleta doméstica do lixo urbano, em relação ao aterro sanitário, enfim. Fomos parceiros nessa luta. Usamos o Ministério Público para garantir
profissionais especializados dentro da SEMEC para acessar, para acompanhar os alunos com deficiência na escola. Utilizamos o Ministério Público, recorremos ao Ministério Público para também garantir isso na SEDUC, atendimento especializado para os alunos com deficiência, para reformar a escola, para garantir professores dentro da escola, porque foi uma crise a falta de professores na SEMEC. Recorremos ao Ministério Público e a diversas instâncias para nomear os concursados, tanto da SEMEC quanto da SEMAD, quanto da SEMAS. Conseguimos prorrogar concursos públicos que venceram, que estavam à via de vencer, e a gente conseguiu lutar, tudo em parceria com os movimentos sociais, lutando com os movimentos sociais. Então, isso foram iniciativas importantes que o nosso mandato teve, que eu tenho a honra de ter tido vitórias importantes, né? Por exemplo, prorrogar um concurso e nomear concursados, inclusive do cadastro de reserva, foi uma vitória importante, né? E assim vai, o balanço é positivo. E o mandato coletivo, né? Por quê? Porque é representação da saúde, representação da educação, da assistência social, do saneamento básico. Queria fazer um balanço de como é que ficou na efetividade, se a luta alcançou. Claro que lutar tem uma efetividade, mas o saldo disso em relação, por exemplo, os trabalhadores da FUNPAP, os servidores da FUNPAP, conseguiram o reajuste salarial, melhorias na qualidade no ambiente de trabalho? Como é a questão? Tinha o vale de alimentação? Como é que ficou nós isso? Conquistamos, todos os setores que lutaram Então, nesses 4 anos conquistaram. Educação. Nós não conseguimos o piso salarial do magistério, tá? Mas avançamos em relação a isso. Isso foi uma contradição. Com Araceli Lemos, né, como secretária municipal de educação. Não conseguimos. A prefeitura não paga o piso salarial do magistério. Mas o alfabetismo foi extinto de Belém, né? Não foi extinto. Mas essa era a promessa. Mas aí estou falando em relação aos movimentos sociais, ao meu papel de vereadora. Não falo enquanto governo, que faltou para erradicarem? Porque foi uma bandeira muito forte do Edmilson. Nós só vamos conseguir erradicar o analfabetismo em Belém, combater essa mazela, porque é uma política, tá? Manter parte da população aí sem acesso à educação pública. Nós só vamos conseguir quando nós ampliarmos efetivamente a quantidade, a qualidade de escolas em Belém. Esse número de escolas hoje não é suficiente, nem em Belém, nem na rede municipal, nem na rede estadual. Mas por que foi feita essa promessa, na tua opinião, Silvia? Porque existia viabilidade? O governo, eu não falo pelo governo, ressalto isso, mas existe no programa do governo e do PSOL, existe a necessidade de combater as políticas que levam a população a uma menor escolarização. Tá, mas quando tu promete erradicar, tu faz um compromisso muito... Ele prometeu pagar o piso salarial do magistério, a gente não tem. Ele prometeu realinhar o salário dos servidores públicos, 60% recebem menos que o valor do mínimo nacional. Ele não fez. Mas não foi por causa do Bolsonaro e da pandemia que impediu? Não foi porque ele não teve a coragem de fazer. Para governar em defesa dos trabalhadores, é preciso contrariar interesses. O Edmilson não topou contrariar os interesses das empresas, dos empresários, das organizações que estavam lá. E dos vereadores, né? Que tava todo mundo ali. Ele contrariou os interesses dos trabalhadores. Por isso ele não foi reeleito. Tá? Então ele fez uma série de promessas, assinou carta compromisso com a gente, com a educação, com outros setores. Não efetivou. Nosso plano de carreira unificado está aí, não avançou em nada na educação. A educação não tem um plano de carreira, por exemplo, constituído. Então, não avançou. Avançou o quê? Questões salariais, reforma de escolas. Nós conseguimos pautar várias escolas que estão até hoje precisando de reforma. Algumas foram reformadas, tá? Não foi a grande maioria, como a propaganda do governo diz. Algumas foram reformadas, mas foram muito importantes essas reformas. Assim como precisam ser outras reformadas. Não pagou o piso salarial do magistério, mas a nossa luta fez com que houvesse reajuste anual, reposição anual no salário dos professores. Nos trabalhadores da administração direta, 60% não ganham um salário mínimo. Nós tivemos que fazer 4 greves durante a prefeitura do Edmilson Rodrigues para conseguir avançar para R$ 1.044 no vencimento deles. E ampliação do vale alimentação. Nem todos os servidores recebiam vale alimentação. Nós conseguimos, com a luta do fórum, ampliar
para o setor da saúde, para os ACS e ACEs, por exemplo, que não recebiam. Isso foram conquistas da luta nossa, não teve concessão de governo algum em relação Silvio, a isso. eu lembro, e é importante que a gente trate isso aqui não é para te constranger, pelo contrário, para que tu, inclusive, tenha um espaço de fala e oportunize esse espaço para te manifestar. Fique à vontade. Houve uma fala, inclusive, do próprio Edmilson, uma entrevista, a Marinô falou, a secretária se manifestou em alguns momentos, dizendo que os prefeitores de Belém recebiam muito bem, nenhum recebia menos de R$5.000, como se R$5.000 fosse, né, digamos assim. A minha esposa é pedagoga, professora de sala de aula, assim como tu também no ensino infantil, e eu sei a dificuldade que é viver com R$5.000. E teve momentos assim, dentro dessa disputa muito acirrada, né, da narrativa política, que colocaram até o teu contra-cheque, né, exibiram o teu contra-cheque, que é uma coisa, de certa forma, que tu consideraste até antiética e ilegal, né, chamaste do gabinete do ódio, houve um dossiê que foi montado sobre isso. Eu queria que tu aproveitasse esse momento para deixar as coisas assim negritadas, digamos. Né? Então, bora. O problema não foi divulgar meu contra-cheque, porque a transparência pública está mostrando. Pode acessar meu contra-cheque. Eu tenho 2, do município e do estado. Eu sou servidora pública do município há 28 anos com doutorado, final de carreira. E sou servidora pública do estado, sou especialista em educação, com doutorado também, desde 2008. O que acaba agregando. Isso, claro, né, obviamente. Eu tenho 2 vínculos, né? como 40% da minha categoria. Ela trabalha no município e no estado, 60%, porque se eu for estender para a rede privada, nós damos aula também no município e na rede privada, no município e no estado, e assim vai. Nós temos 2 vínculos. Professor, para ganhar nesse patamar que o Edmilson fala, 5 mil, 6 mil, 10 mil reais, ou 15 mil reais no bruto, tá? Que bruto não é aquilo que tu pega na tua mão para pagar tuas contas, tá? Porque a gente paga impostos altíssimos, a gente paga 27,5% de imposto de renda. A gente paga 14% de previdência social. A gente paga plano de assistência à saúde, tudo descontado na fonte. A gente paga IPMB, IPAMB, enfim. E ASB agora, né? E ASB, né? E a ZEP, no caso do Estado, né? Enfim. Os que deixam muito altos, a desejar. Então, são os únicos planos de saúde... próprios, de regime próprio. Não, né? mas são os únicos planos de saúde que recebem sem nenhum tipo de inadimplência, porque fonte. É descontado no contra-cheque. É descontado na fonte. E por que não funciona? Mas isso é outro... Não funciona porque é só a gente que paga a nossa cota à parte, né? 50% da cota do IASEP no Estado é pago pelos servidores. Os outros 50% é pago pelo Estado. Nós pagamos na fonte. Então, os inadimplentes não são os servidores, né? Então, não foi problema mostrar meu contra-cheque, porque tá lá o salário de uma professora de 28 anos que trabalha durante 28 anos de manhã, de tarde e de noite em sala de aula. E que mesmo assim fez uma reespecialização, mestrado e um doutorado. Por isso é importante a carreira dos trabalhadores, para que eles tenham valorização. Mas o problema foi vincular o fato de eu receber esse salário bruto ao debate do pagamento do piso salarial. Porque se você for olhar o meu vencimento base, que é o meu piso salarial, que é quanto eu devo me aposentar, aquele valor que não pode ser reduzido para aposentadoria, tu vai encontrar agora em 2024 R$3.008. Esse é o piso salarial de um professor na rede municipal de ensino, é o seu base, é R$3.008. E aí, com as gratificações que a gente tem, isso eleva, né? Por exemplo, a gratificação nível superior em Belém é 100%. Que no estado o Helder tirou, né? O Helder pegou essa gratificação nível superior de 80%, incorporou no vencimento, está dizendo, pronto, agora eu pago o piso. O Edmilson reconheceu que não paga o piso, mas a secretária de Educação está aí, dizendo para todo mundo que a gente ganha muito bem, e ele mesmo diz que a gente ganha mais do que um professor da Universidade Federal do Pará. Gente, isso é um absurdo, isso é inaceitável. Silvia, quem me dera. Nós vamos passar para as outras pautas, saúde, assistência, mas eu queria te fazer uma pergunta aqui se eu não te perguntar agora eu vou me esquecer. Fala. Tu votaste, Edmilson? Eu votei. Por quê? Porque eu sou do PSOL, a gente optou... Alguém me perguntou assim, poxa, por que não saiu do partido naquele momento que podia trocar da janela partidária, né? Eu sou primeira presidente do PSOL em Belém. A gente tem um programa. O programa do PSOL segue sendo o programa que a gente construiu durante muitos anos.
No último congresso, ele foi extremamente alterado. Ele foi, assim, alterado significativamente. Mas que nem o PT, né? Que está se alterando muito, né? Vai dizendo que pode fazer PPP, quando o pessoal sempre foi contra a PPP, parceria público-privada. E aí nunca se falava de PPP, ela rotulava logo como privatização, não é isso? 40 organizações sociais funcionando como escolas de educação infantil, sabe? Ou seja, investindo dinheiro público no setor privado. Os tubarões de educação que eles diziam antes. Poderia construir escolas, né? Enfim, então teve uma alteração no sem programa do pessoal. Sem falar das OS que controlam as UPAs, né? As organizações sociais. O lixo que foi terceirizado. Os médicos nem se consideram servidores, os né? médicos que agora já são nós temos trabalhadores aqui da OS, que é uma empresa e tal. Exatamente. E o nariz empinado. O transporte urbano, que poderia ter se investido na frota municipal de Belém, se comprou ônibus. Por que tu não pegou 6, 7, 10 ônibus desses que você comprou para constituir a frota municipal, para garantir regulação feita pela própria prefeitura? Mas se comprou ou se isentou a prefeitura? Porque, não, pelo que eu entendi... foi feito empréstimo para compra de ônibus, né? Mas não pela prefeitura, também, né? Também. Isso nunca ficou muito claro. Né? Não, essa questão dos ônibus elétricos e com ar-condicionado, Wi-Fi, essas coisas, nunca ficou claro como isso foi comprado. Uns falam que foi BNDES, outros dizem que foi o governo federal via BNDES, junto com não sei o quê, e que o governo do estado abriu mão do ICMS, que é uma carga tributária alta, e a prefeitura abriu mão do ISS. Aí tu dizes que a prefeitura comprou? Sim, comprou, mas para manter esses ônibus rodando, sendo administrado inclusive pelos empresários, parte deles, segundo o Edmilson, segundo a CEMOB, né, porque o Edmilson nunca reuniu com os servidores públicos, mas segundo a CEMOB, haveria a possibilidade de construir a frota municipal a partir dos ônibus elétricos que já estavam aí, os 5, 10 ônibus que eles estavam prevendo organizar. E aí, essa administração ficaria por conta da prefeitura. Mas foi aprovado no governo Edmilson, eu estava na Câmara, quando foi aprovada a nova regulamentação do transporte público em Belém, transporte urbano, e lá previa a isenção de impostos para os empresários, né? Lá previa a demissão, a falta de organização do cobrador de ônibus dentro dos ônibus. Então, enfim, mas essa que nem os fresquinhos, né? Que não tinham. Que não tinham aí o cara tinha cobrador. O cara tinha que sair do ônibus passando o troco, o cara que do lado tinha que dirigir. Aquilo ali era ridículo. Ele tinha que dirigir. Porque uma coisa é o líder, os grandes supermercados, né? Extinguirem a pessoa que coloca as tuas compras na sacola. Tudo bem, tudo bem não, né? Tudo bem não, porque são vários que estão demitidos. Mas ali tu não está colocando em risco. Quer dizer, não está colocando em risco a vida, nem da Caixa, nem do... E a segurança. Tu estás tensionando mais trabalho para a Caixa. Aqui tem que não passar o troco errado, registrar a compra e ensacar tudo. No tempo hábil. Mas no caso do motorista, daqueles fresquinhos, né? Ter que... lá vem o passageiro, ele entra no ônibus pela porta da frente, né? Aí ele dá lá sei lá, era R$3, R$3,20, aí tinha que, se desse 5, aí tu tinha que dar o troco. E nisso os caras buzinando aqui atrás, o cara tendo que passar mais, cara, aquilo ali era uma... E os próximos ônibus que vão rodar em Belém, os elétricos, serão sem a função do cobrador, porque foi extinta essa função na nova regulamentação do transporte. Então, isso aconteceu no governo... Então, como é que vai ser? O motorista vai ter que fazer... Vai ter que cobrar e dirigir. Que absurdo. Então, o programa do PSOL era Quando houve o processo de administração da prefeitura com a união dos vários partidos, quem passou a dirigir a prefeitura não foi o PSOL, foi esse conglomerado, esse consórcio de diversos partidos e lideranças que passaram a dirigir junto com a Edmilson, junto com a sua organização política, a Primavera Socialista, a prefeitura. Então, naquela posição, qual era a nossa tarefa? A minha, enquanto militante, dirigente do PSOL, eu sou da direção do partido, né? Era defender esse programa. Quase tu foste expulsa, né? Chegaste a ter um pedido de expulsão, né? Está na comissão de ética, nós estávamos. Então, quando aconteceu a troca da expulsão de ninguém, partidária... Sim, a gente vai chegar lá. Quando a gente chegou na janela partidária, nós tomamos uma decisão de seguir no partido. Até porque eu estava no meio de uma greve do funcionalismo público. E não tinha como pensar, vou trocar de partido para disputar a eleição ou eu vou seguir na greve.
Não, nós tivemos convite de diversos partidos. Pois aí. é, mas não te vejo muito em outros partidos. Ia pro PV, pro PT, pro PDT, pro PSB. Não iria para nenhum deles. Não iria para nenhum deles, não organicamente. A gente iria estar vinculado para uma disputa eleitoral a outros partidos que não fosse o PSOL. Mas a gente decidiu ficar, né? A gente pensamos, né, possibilidade de trocar. E agora tu também não está pensando em sair? Agora tá toda pensando a política de... Não, a gente só sai do PSOL se a gente não conseguir mais nenhum espaço de debate dentro do partido. Tá? Se quiserem... nós estamos na comissão de ética do partido. Mas tu não te sente um pouco isolada? Desculpa, a palavra isolada pode te ofender, mas... Eu não me isolada, sinto isolada. Mas olha só, como tu não te sente isolada se... eu soube que a Marinô teve um recurso aí, todas as outras candidatas ligadas ao grupo do prefeito tiveram um recurso muitas vezes maior do que o teu. Isso não é um isolamento, Silvia? Isso é uma perseguição política. Mas um isolamento... Isso é uma política para neutralizar um mandato, a reeleição. A neutralizar aquela pessoa que está na disputa eleitoral. E tu entraste em algum... Entrei no tribunal de... na Superior Eleitoral, entramos com uma denúncia crime, né? Uma notícia crime, porque isso fere o princípio da equidade, em relação à distribuição dos recursos eleitorais em Belém, que foi totalmente absurdo, né? Imagine, tu dá 30 mil reais para uma vereadora, para uma reeleição, e dá, sei lá, 500 mil declarados, 1 milhão, 8 milhões em asfalto, né? Em asfaltos aí para candidata se eleger e se elegeu, né? Completa perseguição política. Quem foi a vereadora, a candidata que se elegeu? Marinô se elegeu, a Vivi Marinô se elegeu. Brito. Tiveram Vivi bastante também. Investimento financeiro do partido. É óbvio que né, que então o partido prega a igualdade, prega todos tiveram a falta investimentos financeiros do PSOL, todos os vereadores. Eu não estou nem questionando qual é a os finalidade milhões de outros candidatos. Esse recurso que tu todos os vereadores tinham um patamar, essa foi a resolução do PSOL, seria o mesmo valor para todos os vereadores. Eles definiram que para nós não seria. Então o que a gente fez? A gente entrou com mandado de segurança, entendeu? Para tentar, no Tribunal Superior Eleitoral, para tentar reverter essa situação. Agora isso pode acarretar na perda de mandato delas? Não sei, a gente está batalhando aí para ter uma resposta à perseguição política que eu tive. E isso não pode ficar impune, não pode ficar assim. Eu resolvo punir uma vereadora porque ela não quis indicar cargos políticos no meu governo, ela resolveu criticar o meu governo, ela resolveu falar mal, defender o programa do partido, mesmo que o governo de composição não defendesse. Que é isso? A gente está lutando aí em relação aos nossos direitos e contra essa perseguição política. A reeleição, a não reeleição, no caso do nosso mandato, foi uma consequência de uma série de fatores, né? Imagina tu não ter o apoio do partido. Quando você fala em isolamento político, ele existe quando você não tem o apoio do próprio partido para disputar uma eleição. Foi isso que eu quis dizer. Que é perseguição política, né? Agora, isolamento político, nós não nos consideramos com isolamento político, porque quem estava isolado nessa conjuntura não era o mandato da professora Silvia Letícia, era o próprio PSOL, era a própria prefeitura, numa campanha política que não dialogou com os trabalhadores, que dizia que estava tudo muito bem, que estava avançando muito nas coisas, e a realidade mostrava que tinha muitos problemas e que a prefeitura não teve habilidade para dialogar com esses problemas, e o próprio PSOL, né, infelizmente. O próprio partido foi levado, né, nessa linha política totalmente equivocada, porque resultou numa derrota política do partido, né? Uma derrota da não reeleição dos seus vereadores, uma derrota da não reeleição daquele que representava, né, que dizia representar, né, uma parte do partido. Enfim, isso foi uma consequência. O nosso mandato, ao não ser reeleito, ele significa, obviamente, uma voz a menos naquele espaço para debater os problemas essenciais do funcionalismo público, dos servidores públicos, da população que usa os serviços públicos. Essa é a grande perda que nós tivemos aí. Mas a gente segue na luta. Eu sou trabalhadora de carreira, eu sou professora há 28 anos, né? Vou seguir na luta, não devo nenhum favor a nenhum
membro, né, do atual governo. A gente não tem essa linha política de troca de favores, negociar direitos, negociar favores. A gente tem uma postura política à frente do maior sindicato desse município e desse estado, que é o Sintep. A gente segue na direção do Sintep, segue na direção da organização das lutas, e o próximo governo vai ter que definir qual vai ser a sua linha política. Pensei que tu ia falar que nem o Zagalo, vai ter que nos engolir. Também, né? Vai ter que nos engolir, porque a gente vai seguir lutando. Vai seguir lutando muito. Então, bora falar um pouco sobre o IDEB. Tu tens feito uma crítica, uma das pessoas que mais fala disso, o Helder já deve estar de saco cheio de ouvir teus pronunciamentos com relação ao IDEB. Ele deveria só dialogar, né, com os professores sobre o IDEB. Ele não dialoga com os professores, né? Ele só fala. Mas olha, o Rosielli o IDEB dialoga, né? Não tem diálogo nesse governo. Não tem diálogo nenhum. Mas ele promove alguns eventos lá no hangar. Mas são eventos que tu és obrigado a participar, levando os alunos, levando ônibus, patrocinando tudo, e ai de ti que tu faltes. Tu é obrigado a ir, que senão tu tem teu ponto cortado, tua direção retirada, tua coordenação suspensa, suprimida, enfim. Existe um assédio moral institucionalizado na SEDUC. A educação do Estado não teve avanços, Silvia? Olha, os números do IDEB, eles mostraram, segundo o governo, né, segundo os números do IDEB, uma alteração disse que nós saímos de 26º lugar para a sexta posição em 2024. Mas essa informação é do governo do Estado ou do MEC? É do MEC, com as informações gestadas pelo governo do Estado. Nós questionamos isso por quê? Nós chamamos de farsa do IDEB. Por quê? Porque houve uma política que alterou a organização das avaliações, a organização do nosso fazer educacional dentro da escola. Só para tu teres uma ideia, Diógenes, nós temos professores de diversas disciplinas, história, física, matemática, geografia, educação física, arte, todas elas, biologia, todas elas, que há 2 anos atrás tinham 15 turmas, há 1 ano atrás tinham 16 turmas para ganhar um patamar salarial que hoje eles têm. Hoje, em 2024 inteiro, para eles alcançarem o mesmo valor salarial, eles tiveram que ter 30 a 33 turmas, entende? Então, isso já significa uma alteração na organização do nosso trabalho. Nós tivemos um cálculo do IDEB totalmente alterado pelo Rosielli. Rosielli, infelizmente, promoveu em 2 anos a promoção automática do aluno. O que significa isso? O aluno se matriculou, o aluno vai para a escola ou não vai para a escola. Esse aluno que se matriculou até 30 de março de 2021, 2022, ele foi promovido automaticamente no final de cada ano. Ele passou. Ele não precisou nem frequentar a escola para poder ser aprovado. Silvia, tem como provar isso, Silvia? Tem como provar. Olha, você não precisa Porque eu não vejo muita gente falando sobre isso, Silvia. Porque é muito cômodo para o governo do Estado instituir uma política uma manobra que a gente fala em relação ao IDEB. Imagina só, se você for pegar aqui, olha, período histórico do IDEB de 2005 até agora, você vai ver que o Pará... Deixa eu mostrar, que eu gosto de mostrar. Na mesma linha política, o Pará, isso aqui é a linha histórica do IDEB. Se você somar com os outros estados aqui, ó, some com os outros estados aqui, ó, isso aqui é bem interessante, ó. O Pará aparece na 26ª posição, se você pegar o histórico de 2005 até hoje. Sabe por quê ele aparece na 26ª posição? Porque os números atuais do IDEB, na 6ª posição, não batem com o percurso histórico dele. Por que não batem? Porque o Rosielli alterou, ele promoveu. Um dos critérios para ter uma nota alta no IDEB é a aprovação dos alunos. E quando você tem uma aprovação automática de todos os alunos, é óbvio que você tem, né, um número bem alto de aprovação no Estado. Da mesma forma, a média das notas do IDEB. Por fim, existe um cálculo, uma reorganização, uma crise em relação ao IDEB que não representa a qualidade. Por que nós, professores, estamos preocupados? Porque o aluno, quando ele vai para a escola pública, que ele tem que aprender, que ele tem que ser colocado em situação de aprendizagem, ele é uma responsabilidade nossa em sala de aula.
mesmo que essa sala de aula esteja superlotada, que a escola esteja precária, que nós estejamos com muitos alunos com deficiência sem acompanhamento, ela é uma responsabilidade nossa. E ao deixar de ser uma responsabilidade nossa, essa aprovação automática ser uma decisão da SEDUC, contrariando o nosso processo de trabalho dentro da escola, aí ela passa a ser uma responsabilidade do próprio governo do Estado. Então, entende? O processo pedagógico foi tirado, o poder de cátedra foi tirado das nossas mãos na definição do processo de aprendizagem do aluno e passou para a mão do Rocieli. O governo implementou uma política de bonificação agora, que o secretário de Educação vai receber R$70 mil. E um professor de sala de aula vai receber 15 mil, 12 mil reais na bonificação dele. Para ele fazer uma política de bonificação, o governo Helder teve que retirar 5, 6 mil reais de salário de trabalhadores readaptados, de professores afastados para aposentadoria. Então, tudo isso está envolvendo a farsa do IDEB. Tudo isso está mostrando que para aparecer um bom governo, para aparecer na propaganda um bom governo, há muita precarização do nosso trabalho, há muito ataque ao nosso trabalho. Entende? Há muita violência em relação ao nosso trabalho. Nós estamos vivendo uma situação de assédio moral permanente em escolas desestruturadas, em escolas que estão promovendo uma série de insegurança às nossas vidas. A minha escola, a semana passada, a minha escola, ela teve o ar-condicionado que pegou fogo, estourou o telhado, estourou a cadeira dentro da sala de aula e a mesa. E isso é uma política. Porque quando tu não investe na qualidade do espaço escolar, na reforma das escolas, de fato, tu não consegue ter um aprimoramento no processo de aprendizagem. Então, não é verdade que a gente avançou qualitativamente no processo de ensino-aprendizagem. O governo está fechando o ensino noturno nas escolas. A cada ano vem diminuindo o acesso do aluno à escola pública no noturno, que são alunos trabalhadores. Ele está fechando a EJA, tanto no fundamental quanto no médio. São menos escolas. Está fechando escolas do campo. Como é que está avançando se está fechando escolas? Como é que está avançando numa qualidade da educação pública se você não tem bibliotecas funcionando, laboratórios funcionando, se o tempo integral está esvaziando a permanência do aluno dentro da escola? Então, você tem que ter uma política para reverter de investimento efetivo nas condições de trabalho e na valorização. Então, são esses questionamentos que a gente faz. Por que aumentou o IDEB? Porque ele alterou com aprovação automática e com a garantia, o reforço escolar que ele fez em sala de aula, na escola, para que o aluno pudesse tirar boas notas e tirar uma média, porque a nota não é o valor da nota que o aluno no acerto de coisas, de questões que ele faz, é a presença dele para fazer a prova. Silvia, mas olha só, eu vi um esforço do governador junto com o secretário de Educação, Rocieli, em fazer com que o IDEB pudesse crescer. E eles foram muito transparentes de como eles fariam isso, na minha opinião. Ele disse, se nós não conseguimos fazer isso só com o salário dos servidores da educação, desde a diretora, o técnico, o educador, nós vamos então premiar os alunos que tiverem frequência e premiar com dinheiro, esqueci o nome do programa, está na mão, uma coisa assim, e também premiar com um bônus os diretores, os servidores, os educadores. Isso ocorreu. Isso não acaba incentivando com que o aluno mantenha a frequência, não deixe de faltar, e os professores também se empenhem para melhorar essa nota? Isso não é fruto também dessa estratégia, que eu não estou aqui para julgar se pedagogicamente é bom ou não, não é esse o meu objetivo aqui. Estou te entrevistando, é você que vai falar sobre isso. Mas eu vi esse movimento que deixou muito claro que seria através de um reforço financeiro, né, na estrutura, né, de quem faz a escola, o chão da escola que a gente chama, né? Uhum. E isso não interferiu nesse crescimento? Tu não achas que isso também foi um elemento propulsor? Nós ainda não tivemos o impacto, dessa política de bonificação, tanto ao aluno quanto ao professor, nesse resultado. Né? Por que nós não tivemos ainda esse pacto? Porque é verdade que ele ofereceu
um bônus para que de R$10.000, inclusive tinha aluno que poderia receber R$10.000 em auxílio moradia, não é em dinheiro na mão dele, tá? É em auxílio moradia, para que ele pudesse frequentar a escola, caso ele tivesse uma boa nota, tirado mais de R$800 na prova, na provinha no Prepara, na prova do Enem, na redação do Enem, enfim. Isso foi muito seletivo, primeiro que não foi para todos os alunos, tá? Não foram todos os alunos que tiveram acesso a esse recurso. Ele também incentivou um pequeno valor de R$100, R$150, para que o aluno pudesse se matricular nas escolas e permanecer. Ele até conseguiu essa matrícula. E foi isso que foi importante a estratégia do Rocieli, porque ele conseguiu essa matrícula no ensino médio. E aí você recebe mais recursos, né? Não, os alunos vieram se matricular. Agora, permanecer, eles permaneceram de forma automática. Nós temos evasões muito grandes. Tem números? Temos números. Eu não posso falar por todas as escolas, porque a gente precisa fazer esse levantamento dos 2 últimos anos. O Sintep poderia ter feito já isso, né? Dos 2 últimos anos. Mas nós temos realidades, por exemplo, eu trabalho em escola pública. Nós temos uma política o tempo todo de estar garantindo esse aluno dentro da escola, não porque ele vai receber um dinheiro, porque ele nem recebe. Como eu te falei, alguns recebem um auxílio moradia, tá? Se ele tiver uma nota 800 na redação, tá? Mas eles incentivaram no início do ano aqueles alunos a se matricularem, dizendo: vocês vão para a escola que vocês vão receber R$100, R$150, dependendo da série de vocês. Os alunos vieram se matricular. Nem todos eles receberam, tá? Mas nem todos eles permaneceram até o final na escola. Porque a escola, para garantir o aluno presente na escola, tem que ter condições de funcionamento. Essa foi uma estratégia para elevar o valor do IDEB, você está correto. Para elevar os números de alunos matriculados. Como eu te falei, foi feita a promoção automática desse aluno. Mesmo que ele não tenha frequentado a escola, ele foi aprovado para o ano seguinte. Eu tive aluno que foi se rematricular esse ano, que parou de estudar ano passado, na primeira etapa. Ele foi se rematricular na primeira etapa. Quando eu cheguei lá, não, você não está mais na primeira etapa, você já está na segunda, você passou. Ele nem sabia. Aí ele nem sabia, ele já foi direto para a segunda etapa. Ele nem frequentou a escola, isso aconteceu. Isso aconteceu. Então é isso que eleva o IDEB. Se você não está preocupado com se é verdade que ele quer mostrar o número, ele mostrou o número, ele está incentivando. Ele incentivou a matrícula, mas ele não incentivou a permanência. No caso do professor, nós não somos contra a política de bonificação, tá? Mas nós achamos que a bonificação tem que ser justa. Se é para bonificar todos os trabalhadores da escola, que eles sejam aqueles que passam a prova, que organizam as turmas, que buscam os alunos, que distribuem a alimentação, que garantem uma boa alimentação, mesmo quando a SEDUC não manda o tempero, não manda a proteína, eles garantem isso dentro da escola, que vai atrás do aluno quando ele está ausente, que organiza a escola, esse tem que ser valorizado. E não os assessores, superassessores e secretários de educação, gente. Os assessores receberam 60, 70 mil reais. E a custa de que essa bonificação? Da retirada de milhões de reais de pelo menos 5, 6 mil, até onde temos o número do Sintep, trabalhadores readaptados e afastados da aposentadoria que perderam as suas aulas suplementares e sua gratificação de educação especial. Sabe o que significa perder uma gratificação de educação especial? 50%. Uma gratificação especial é a gratificação que o professor que trabalha com aluno com deficiência recebe para trabalhar com esse aluno. 50% do valor dessa gratificação ele perdeu. Ele foi retirado. E o governador falou: eu vou retirar isso daqueles que não trabalham, daqueles que estão doentes, para garantir a bonificação. Ele falou isso. Falou, vídeos circularam aí. Ele retirou dos professores readaptados. Quando um professor é readaptado, é quando ele adoece no local de trabalho, é quando ele não consegue mais exercer as funções dele com a saúde que ele tinha. Aí ele passa a fazer um trabalho administrativo, pedagógico. A gente vai convidar o governador aqui para conversar sobre isso, tá bom? Se você quiser, eu te mando esse vídeo. Circula em todas as redes. O governador falou ao público, inclusive no Mangueirão, com a educação, com os trabalhadores da educação presentes, que ele iria tirar a hora extra dos servidores. Ele estava se referindo às aulas suplementares. Aulas suplementares não são hora extras. São aulas que o professor trabalha para além da jornada dele, porque não tem professor nas turmas e o Estado é obrigado a manter. Há 20, 30 anos os professores recebem aulas suplementares.
há 30 anos. E os professores readaptados recebiam, como recebem os coordenadores do governador. Silvia, eu lembro que quando o governador foi eleito em 2018, antes de ser eleito, ele pousou, que não é avião, ele pousou para foto do lado de duas pessoas que tu conhece muito bem, que é o Hamilton Correia, professor do Estado, sindicalista, dirigente lá do Sintep, e junto com o teu companheiro de partido, que é o Beto Andrade, né? Segurando uma carta compromisso. É uma foto histórica, né? Eu, naquele momento, publiquei essa matéria, né? E ali existia uma relação de paz e amor entre o Sintep, PSOL e o governador do Barbalho. De lá para cá, houve algumas intercorrências, digamos assim, né? Teve aquela votação na LEPA, daquele projeto, né, que o Sintep acusou de ter sido votado na surdina, a tropa de choque foi chamada para conter, teve spray de pimenta, teve cacetete, ali foi uma coisa muito emblemática. E depois de lá, nós vimos assim uma certa, eu não sei se eu estou sendo injusto com o Sintep, mas eu vi o Sintep meio complacente, meio que domesticado, né, e o Sintep estadual, né, sinceramente, eu fiquei muito intrigado com isso, né? Mas me parece que o governador atendeu alguma coisa do Sintep ou do partido que, junto com o PT, o PSOL, dirige o Sintep há mais de 30 anos. Eu não estou aqui para desqualificar o Sintep, reconheço a luta de um sindicato como ele, né, do qual tu fazes parte da seção Belém, dirige com certo afinco, mas a direção estadual, ela me parece que ela titubeou nisso. E nós vemos, às vezes, o Sintep municipal fazendo acordo com o prefeito, aí o prefeito não faz acordo, aí passa a fazer oposição. Aí muitos presidentes municipais do Sintep se lançam candidato a prefeito, e é uma coisa assim de louco. Então eu acho que o Sintep ele precisa, no próximo congresso, discutir um pouco isso, né? As suas origens, os seus princípios, e o que quer para o futuro, né? Nós vemos em Castanhal uma professora fazendo duros ataques ao Beto Andrade, dizendo que o Beto Andrade pegou dinheiro da seção de Castanhal, enfim, denúncias que não, me parece que não saem daquela bolha, fica todo mundo ali preocupado por um corporativismo, né? Pô, não vamos colocar isso vai manchar o sindicato, mas me parece que isso precisa vir à tona para esclarecer a sociedade o que o Sintep é e o que está fazendo com sua história e com seu futuro, não é isso? Bom, olha só, eu sou da direção estadual do Sintep, tá? Além de ser coordenadora geral do Sintep Belém. Não existe acordo do Sintep com o governo do estado para não fazer luta, tá? Não da entidade, tá? Se existir algum tipo de política de algum diretor, de algum dirigente, se existir denúncia de roubo, qualquer coisa desse tipo, que se apure em âmbito judicial. O Sintep não tem nenhum compromisso com o governo do estado, tá? Por isso que a gente fez aquela luta em 2018 contra a aprovação da reforma da Previdência. O governo do estado aprovou em 2018 a reforma da Previdência que o Bolsonaro instituiu no país. E agora o senador Jader Barbalho aprovou no Senado a PEC 66, que é a mesma reforma da Previdência aprovada pelo Helder em 2018, que ele quer efetivar em todos os municípios agora e estados do país, tá? Que é um erro. Aquela foto histórica lá, para nós foi um erro grave. Não se leva um candidato a governo na sede do sindicato para assinar uma carta compromisso, fazendo com que a categoria confiasse naquele tipo de candidato. Isso foi um erro. Eu falei em congresso isso e reafirmo, tá? Nós não temos responsabilidade com isso. Eu, particularmente, ou os companheiros que militam na tendência sindical Unidos para lutar dentro do Sintep, não temos responsabilidade com isso. Cada um que... Agora, a imagem do sindicato, ela é uma imagem histórica de luta. E isso ameaça qualquer governo, inclusive do Helder. Inclusive do Helder. E não foi à toa que as possibilidades de avanço que tiveram, Diógenes, foram frutos da luta desse sindicato. Todas as conquistas que os trabalhadores tiveram foram fruto. Agora, é óbvio que existe uma crise de representação sindical no estado do Pará. E não é só no Sintep. Existe uma crise. É preciso renovar os quadros. É preciso dar
importância às organizações de base dentro do sindicato. Mas, me desculpa te cortar, mas hoje a atual direção tem sido testada e ela tem que seguir sendo testada. Nós precisamos unificar esse sindicato para lutar contra o governo do Estado. Entende? Todos os sujeitos que se dispõem a lutar de forma coerente, independente de qualquer governo no sindicato, são bem-vindos. Não importa qual é a cor partidária dele nesse momento. O que importa é a unidade. Agora, tem erros, obviamente. Toda a direção de sindical que está há anos na frente de um sindicato vai errar. Porque o nível de burocratização ele ocorre, o nível de esquecimento da base, de envolvimento da base nas decisões do sindicato ocorre. E às vezes a interferência partidária também, as interferências partidárias ocorrem. Agora, em relação ao governo Helder, eu não tenho nenhuma dúvida de que o sindicato se mantém independente do governo, tá? Porque se tiver notícia de qualquer acordo político de dirigente sindical com o governo, ele imediatamente é afastado do sindicato, porque nós provocamos isso tudo, a base não aceita. Entendi. Entende? Entendi. Então não tem, apesar de terem a forma de lidar, apostando na negociação, vai mais para negociar A ou B, para fazer com que a categoria seja recebida, não vai para o enfrentamento direto, entendeu? É uma característica de gestão, né? Silvia, nós não somos assim. Nós estamos com o nosso tempo, obviamente, muito limitado, mas eu quero, antes de terminar essa entrevista, saber de ti sobre essa questão aí das últimas manifestações na Câmara de Belém, né, em torno desse aumento do salário, acho que não só dos vereadores, do prefeito e vice-prefeito também, não é isso? Na última sessão ordinária, o presidente da Câmara... Ordinária mesmo, né? Ordinária mesmo. Fez uma ação vergonhosa. Ele colocou para votar o reajuste do salário do próximo prefeito, do vice-prefeito, dos seus secretários e dos vereadores. Mas ele avisou vocês que ele ia fazer isso, não avisou nada, Diógenes. Ele simplesmente chegou lá e disse assim, vamos colocar para votar o projeto. Aqui, ó, eu até trouxe. De quem é o projeto? De quem é o projeto? Vou colocar para votar os projetos 685 de 2024, 940 de 2024, 937 de 2024, 93... Foi lendo tudo isso aqui, Diógenes. Vai virando a página. Ele foi lendo tudo isso aqui, foi lendo todos. 155 de 2022, 1051 de 2023. Qual é o do aumento? Tá vendo aí, ó? Vai lendo. Tá, qual é o 18, aumento? aí vai lendo, né? Certo. 1332 de 2024. Não, mas qual é o... 1332 de 2026, 27... 24. 1332 de 2024, 1096 de 2024, vamos colocar... E a gente lá... Eu quero logo chegar nesse momento, quero saber quem é o vereador que propôs isso. E a gente lá tentando... Não foi da Comissão Executiva da Câmara. E a gente da mesa, então? Da mesa diretora. Não é o conjunto da Comissão Executiva da Quem casa. É que compõe a Comissão Executiva da Câmara Municipal de Belém? O John Wayne definiu do gabinete dele. Ele é o presidente. Fazer isso aqui. Mas junto com quem? Não, junto com os assessores dele. Então não é, junto com a mesa o projeto diretora, do John Wayne. Junto com outros vereadores. Teve vereador que disse assim, peço que não haja leitura dos pareceres dos projetos em votação. Enquanto isso, a gente estava atrás da pauta. Ninguém tinha essa pauta. Essa pauta só chegou na nossa mão na hora da votação. Aí tu procura o que está sendo votado. Votou. A maior palhaçada que aconteceu na última sessão ordinária. E legal, né? Simplesmente votou sem ouvir nada, sem apresentar a pauta, sem os vereadores saberem o que eles estavam votando. O Ministério Público já entrou no caso? Nós acionamos já diversas instâncias para ver se a gente consegue revogar essa votação aqui. Só que eu vi falando contra isso foi tu e o Fernando Carneiro. O Fernando, ele é presidente da Comissão de Finanças da Casa. Deveria passar por lá. Ele alega não ter sido nem consultado. Ele disse que nem teve acesso ao projeto de revisão salarial dos próximos gestores. Isso aqui é para o próximo prefeito, tá? Quem colocou para votar foi o presidente do MDB na Câmara. Foram os vereadores do MDB. Não sei nem se os vereadores sabiam, mas eu acho que sim, porque estava dando quórum, as últimas sessões não davam quórum, e a última já deu quórum, para votar apenas esse projeto, entendeu? Então, nós estamos reagindo em relação a isso, achamos um absurdo os vereadores votarem, não sabemos qual o percentual de aumento da próxima legislatura, não sabemos qual o percentual de aumento do salário do próximo prefeito. Está muito obscuro, né? Está extremamente obscuro. Ferir o regimento da casa. Um vereador não pode votar um projeto sem saber o que está sendo votado. E nós não sabíamos nada, nem a pauta que está aqui na minha mão agora. Eu só consegui pegar isso na hora da votação.
Olha, eu vou Aí ele convidar foi- o vereador Aí o que que a Joênia, gente que é fez? presidente da Convite. Câmara, né, reeleito, né? Convide, nós estamos com um problema na Câmara, os vereadores que não foram reeleitos, alguns, né, pelo menos a bancada do pessoal está sendo muito atacada, ele retirou, ele promoveu agora a retirada de salário dos assessores, dos nossos assessores, Por quê? porque não tem explicação, ele resolveu tirar, retirou o salário. Então eu tenho meus funcionários, por exemplo, que ganhavam, meu motorista, minha advogada, meus cargos técnicos, porque cada vereador pode indicar os seus assessores. Os nossos assessores tiveram um ataque brutal porque foram retirados os salários desses servidores. Todos eles passaram a ter um subsídio, um salário mínimo de R$ 1.300, no caso, porque menos que o salário mínimo, sem informação, sem aviso, sem avisar nada, sem dizer, olha, pessoal, nós vamos retirar o salário de vocês nessa folha de outubro. Os servidores receberam, foram olhar suas contas e tinha menos 1.000, 1.200, 1.300. Então receberam 500, 800 mil reais. Um absurdo, um desrespeito completo. Eu ainda sou vereadora da Câmara de Vereadores. Eu sou vereadora de Belém até 31 de dezembro. E o dinheiro não é do presidente, né? Não é do presidente. E se nós formos olhar os subsídios do presidente, você não vai acreditar. Existem subsídios altíssimos ali. Enquanto uma vereadora recebe 25 mil, 50 mil para um subsídio para contratar não, porque não é o vereador Mas que o presidente contrata. precisa ter mais gente também, né, Silvia? Precisa, mais 100, 200, 150 mil de É subsídio, isso? 250 mil de subsídios. Inaceitável isso. Olha, eu quero convidar o presidente da Câmara Municipal de Belém, o vereador Joênia, com todo respeito, para poder, né, se for o caso, rebater ou então esclarecer as informações que estão sendo repassadas aqui pela vereadora Silvia Letícia, né? São acusações muito graves, né? E que eu acho que precisam de esclarecimentos para a luz, né, da prestação de contas da sociedade. Afinal de contas, quem paga o salário de presidente, governador, senador, deputado, sociedade. vereador, presidente da Câmara, exatamente. inclusive o teu, somos nós, os cidadãos, né, os contribuintes. E Então, nós estamos solicitando isso, viu? Nós já acionamos diversos órgãos de fiscalização para jogar luz sobre essa questão, porque nós não aceitamos que os funcionários, que os trabalhadores sejam penalizados por conta da decisão monocrática do presidente. Tá? Que tem problemas, por exemplo, nós vamos votar a LOA agora, tá? A Lei Orçamentária Anual. Vai ser votada agora até 15 de dezembro. Essa Lei Orçamentária Anual prevê investimentos financeiros para todos os setores da Prefeitura, inclusive para o Legislativo. Tá? Foi feita uma previsão de 136 milhões para 2024 e a despesa já é de 137 milhões. Então, há que se prestar conta também dessas coisas de forma muito mais transparente, né? Nós vamos votar na LOA agora o realinhamento do salário dos servidores. Nós esperamos que isso ocorra, que a lei orçamentária enviada para a Câmara agora para ser votada pelo prefeito Admilson Rodrigues traga o realinhamento do salário dos servidores, o concurso público para 2025, os planos de carreira que precisam ser efetivados, a valorização tanto sonhada que foi votada pelos vereadores. Nós queremos que agora eles ressaltem isso e garantem isso. No dia 24 agora, quinta-feira, às 10 da manhã, às 9 da manhã, nós estaremos na Câmara dos Vereadores num ato público geral de servidores públicos, de trabalhadores, questionando esse aumento abusivo, essa votação. Nós achamos que o prefeito ele tem que vetar. Ele não pode votar o aumento do salário dos vereadores do próximo prefeito, enquanto os servidores públicos ganham menos que o salário mínimo. olha, eu não sei. Ele não pode, ele tem que vetar, ele não pode sancionar isso. Eu vi o Edmilson fazer falas duras contra o Éder Mauro e contra o Igor Normando. No dia do primeiro turno, depois de ele voltar lá no Augusto Meira, ele disse que Belém não poderia eleger um playboyzinho, mais ou menos isso. Vamos esperar, né, o comportamento do prefeito nesses 2 meses que restam de gestão para ver como é que ele vai assinar o seu nome na história, né? Eu espero realmente que o Edmilson conclua esse governo e repense muitas coisas, porque não sancione o aumento dos vereadores, do prefeito. repense muitas Tem coisas. uma questão, ó. O cenário para nós é tenebroso nesse segundo turno. Nós estamos muito preocupados porque nenhum dos 2 candidatos apontam para a valorização dos serviços e dos servidores. Apontam por quê? Porque enquanto deputado federal e deputado estadual votaram medidas que feriram muito os nossos direitos. Votaram a reforma da Previdência aqui na LEPA,
Votaram na Câmara Federal medidas contra os servidores públicos. Nós temos um candidato que é anti-questão ambiental. Ele não defende a pauta ambiental. E nós temos um outro que está patrocinando com o seu governo, o governador do estado, a construção da rodovia Liberdade, a ampliação da Roda Marinha, que destrói áreas de proteção ambiental. Mas, Silvia, tu não achas que nós precisamos ter rotas de saída? Porque Podemos ter, mas precisa passar por dentro de um parque mas ecológico, se não fosse diante por lá, de uma crise climática brutal. Eu não estou defendendo, mas eu estou perguntando, se não fosse lá, seria onde? É possível fazer de outra forma, Por onde, Silvia? Amplia a Augusto Montenegro. Mas Augusto Montenegro não é rota de fuga. Arruma acesso no Augusto Montenegro. Coloca micro-ônibus dentro dos bairros para garantir a rotatividade ali. Por que tu tem que abrir uma via para ali? Garante micro-ônibus. O Augusto propôs que fosse uma via suspensa. Garante as aberturas ali, entendeu? Mas passar por dentro do Mas parque se fosse uma via suspensa, suspensa, passava por cima e não afetava ninguém. Pode concordar com o Augusto que foi uma proposta fantástica. Faz isso, faz o São Joaquim, faz ali o canal São Joaquim, abre ali para garantir a passagem fluvial. Falar nisso, eu estou esperando as gôndolas que eu tenho para... O que não dá é para destruir a área verde da cidade de forma brutal. Pelo menos as APPs. As APPs, elas são áreas de proteção ambiental, elas são de proteção, elas já são regulamentadas. Tu vai passar por dentro do Tinga. Sabe que o pessoal chama isso aí de ecochato, né? Os ecochatos... Não é uma questão de necessidade. A questão da mobilidade urbana tem queimando. desafios, né? Tu tem alguma área... Vai na Praça da República para tu ver se tu acha alguma grama verde ali. Tu não vê mais, gente. Tá tudo queimado. Tá tudo quente, tá extremamente quente a cidade. Não é mais mudança climática, já é emergência. E tu destrói o único parque ecológico ambiental da cidade de Belém, que é o parque lá da Namarambaia. Aí não tem condições. Lá no meu no nosso setor, né, vizinha? Nós achamos que nenhum dos dois programas apontam para valorizar o nosso trabalho, tá? Nós queremos que o Vai pregar o voto nulo? Eu já defendo o voto nulo. Eu não oriento o voto em nenhum dos dois candidatos. Nenhum dos dois candidatos representam as nossas necessidades mais imediatas. Você ouviu o Igor Normando falando que vai realinhar o salário dos servidores públicos ao valor do mínimo nacional? Que vai garantir valorização e carreira para esses trabalhadores? Que vai acabar com as indicações políticas e os apadrinhamentos políticos nos órgãos que promovem o assédio moral? Você ouviu o outro candidato lá dizer que vai defender as áreas verdes da nossa cidade? Que vai garantir a frota pública de ônibus. Mas isso nem o Edmilson, que é do pessoal, fez. Pois é. Se ele, que a gente apostou nas mudanças cabíveis necessárias, não fez, nenhum dos dois vai representar. Não é porque é de esquerda, direita, ultradireita, é porque a sua vida histórica, enquanto parlamentares, votaram uma série de medidas que prejudicaram a nossa vida. Olha, não Silvia, valorizaram o serviço público. Eu vou ter que te convidar de novo, porque nós temos aqui um tempo, né, exíguo, que eu confesso que é apenas 1 hora, a gente está negociando aí com a TVC para a gente ter mais tempo. Mas eu quero agradecer aqui de novo a tua equipe, a você, por ter disponibilizado o tempo na tua agenda, que eu sei que tu é uma mulher muito corrida, muita coisa para fazer, né, tem a tripla jornada de trabalho, né, apesar do teu marido ser um marido que me dizem por aí que cuida da casa, né? Contribui, né? Contribui não, porque lá em casa tem que ser tarefas iguais, né? Minimamente. Imagina, no chicote, né? Qualquer coisa... não tem chicote nem na costa de um, nem na costa do outro, mas se não fizer também, né? Olha, eu quero agradecer o convite, tá? Eu sei que são muitos temas polêmicos, mas é isso, a nossa vida tem sido efetivamente de discutir a política de forma muito séria, não dá para tergiversar sobre a vida das pessoas, sobre os direitos das pessoas. Se tu faz um compromisso, se tu firma um compromisso, tu tem que ir até o final, e se tu não conseguir, por algum motivo, ir até o final, tu tem que chamar os sujeitos, dialogar com os sujeitos e dizer, olha, nós estamos aqui, nós não temos como caminhar até aqui, e tentar encontrar soluções. Mas não dá para dizer que está fazendo, quando na realidade ela não está se efetivando. Então eu agradeço muito, tá, esse convite ao diálogo, ao debate, e conosco o debate é sempre franco, é sempre honesto, eu não tenho como tergiversar ou inventar fatos da realidade, tá? Então, muito obrigada, nosso mandato coletivo está aí, ainda até 31 de dezembro, e depois vai seguir lutando em defesa dos direitos da classe trabalhadora e do povo pobre da cidade. Muito obrigada. Bem. Obrigado também pela tua disposição de estar aqui, e parabéns aí pelo mandato que durou 2 anos, mas
foi muito marcante. Espero que tu tenhas sorte, que Deus te abençoe, tu e tua família, e que a luta continue. Isso aqui foi uma entrevista com a professora Silva Letícia, que está vereadora de Belém até o dia 31 de dezembro e que não conseguiu se reeleger, mas se manterá aí na luta, presidindo o Sintep Belém, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, e provavelmente continuará nas escolas, né, tanto na sua tarefa pedagógica quanto na sua tarefa de luta pela categoria e pela melhoria no ensino. Eu quero agradecer a você, telespectador da TVC Belém, que nos acompanhou até agora, essa entrevista de mais de 1 hora, a nossos seguidores do Podercast e do portal Estado do Pará Online, o terceiro mais acessado no estado em apenas 1 ano, mais de 5 meses nessa posição. Estamos muito satisfeitos com a sua audiência, com a sua ajuda, o seu compartilhamento, a sua interação, que nos torna aí o portal com o maior crescimento nas redes sociais. Muito obrigado por tudo e até o próximo Podercast.